Olá, pessoal. Estamos hoje aqui mais uma vez no podcast Fala Pública. Vocês não podem perder esse episódio de hoje. Nosso convidado é uma pessoa muito especial, um representante do estado do Rio de Janeiro, uma pessoa que passou a sua experiência que ele trouxe da área artística para aqui, para o nosso estado do Rio de Janeiro, como eu falei, e vocês têm que conhecer Augusto Vargas. Augusto Vargas é o nosso subsecretário estadual de Cultura e hoje tem à nossa frente aqui a pessoa que pode tratar melhor de cultura no nosso Rio de Janeiro, né, Pietro? Com certeza, Augusto, que já é uma cria da cultura, vou dizer assim. Esse cara é tão apaixonado que cativa todo mundo que está ao redor dele. É, da Baixada Fluminense, atuante pra caramba, era secretário, subsecretário no município e aceitou um desafio aí do governador, da Daniele, que é a nossa secretária hoje, para estar atuando e principalmente na Baixada, né? Então, Augusto, muito obrigado por você ter vindo aí, por ter aceitado esse convite. E vamos falar bastante de cultura hoje, Flavinha. Bora, Augusto. Eu que agradeço, Pietro, Flavinha, o convite de estar participando. Só para fazer um adendo na tua fala, além do governador, a secretária Daniele, é importante a gente frisar de cargos eletivos que fazem parte daquela região, Com que certeza. também colaboram muito e fazem a torcida para que aquela região se desenvolva. Que aí já fica também um toque para as pessoas em casa, que como é importante eu votar em alguém que eu tenha acesso, que eu consiga estabelecer diálogo, que tenha uma relação com aquela região, porque ela provavelmente vai ser a pessoa que representa ela para Verdade. batalhar pelos interesses regionais. E nesse contexto, o deputado estadual Filipinho Raves e o deputado federal Auri Ribeiro criaram ali uma conexão para que a gente criasse especialmente essa subsecretaria de integração cultural para atuar nas 13 cidades da região da Baixada Fluminense. Pô, bem bacana. Augusto, diante dessa proposta que eu acho super interessante do governo do estado, do deputado Áureo, do Filipinho Raves, eu parabenizo imensamente essas iniciativas, porque eu acho que a gente precisa levar para a população, levar para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo no nosso canal YouTube também, o que é a cultura do estado do Rio de Janeiro. Você é uma pessoa que já passou por novela, tem uma carreira artística maravilhosa, você tem um know-how, você passou por oficinas, né, de atores. Eu queria que você dissesse um pouco para a gente o que te levou a sair da carreira artística para ocupar um cargo no Estado. Esse convite, o que, que mais te levou a incentivar essa ocupação desse cargo? O que, que você falou assim, não, eu vou para ali porque eu vou fazer a diferença? Essa história não é de agora. Eu tenho uma trajetória dentro da máquina pública já de algum tempo. Minha primeira profissão foi na contabilidade do Banco Banerj, a gente já vai falando um pouquinho como tá velho, né? Então, a área administrativa era uma coisa que eu já gostava desde muito jovem. E me formei pela Castelo Branco também em administração. E aí depois eu fui fazendo alguns cursinhos de administração pública para pegar as questões mais específicas. E aí, assim, eu ainda era muito jovem, trabalhava no Banerj e resolvi ser modelo. E aí foi uma decisão difícil para qualquer família, ainda Uhum. mais famílias de artistas da Baixada Fluminense, que a família vai achar, nossa, você está com um emprego, né, fixo, seguro, Uhum. e você vai abandonar para uma carreira instável como a de modelo. Mas assim, eu apostava que aquilo ali era viável e que eu tinha realmente possibilidade. E aí dali para diante eu já comecei a entrar numa vibe mais de me profissionalizar. E aí fui fazer cursos fiscal, fiz a oficina de atores da Globo e direcionei depois de modelo a minha carreira para a televisão. E aí, com o convite da televisão, um amigo, Dini Lopes, que estava prefeito no momento, que era o Sérgio Cecim, filho Uhum. do deputado federal Sérgio Cecim, havia me convidado para participar da secretaria e queria que eu tivesse trazendo um pouco da experiência na comissão de frente da Beija-Flor. Ali tem uma relação também muito forte da Uhum. política com a Uhum. escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Uhum. Então, foram duas ações, acabou que muito bem sucedidas. Eu me considero uma pessoa carente de natureza e acaba que em função dessa minha carência, eu gosto de conversar, eu gosto de estabelecer diálogo, e isso fez muita diferença na minha primeira estadia como secretário de Cultura da cidade de Nilópolis, porque eu queria construir com as pessoas, eu gostava
mesmo sabendo que seria cansativo, de criar soluções e estratégias para colocar no papel aquelas demandas das reuniões que nem sempre são Possíveis de serem atendidas. atendidas, É. mas que você fica ali mediando e ouvindo e se abastecendo de muita informação. E a gente construiu muita coisa bacana, cultura e comunidade, projetos ligados à dança, música, teatro, na área de patrimônio. E aí virou uma primeira experiência dentro da máquina pública que ficou muito marcada e bem-sucedida. Positivamente. Eu ouço até hoje as pessoas falando Que lá com legal. carinho, você foi o melhor secretário de Cultura de Nilópolis. E aí acabou que a gente trouxe uma centralidade para a cidade. Na época, mesmo na cidade de Nilópolis, fui o primeiro presidente do Fórum de Secretários da região da Baixada Fluminense. Olha, Então, a Legal. gente tinha trazido uma interessante. centralidade tão grande para a gestão que os próprios colegas secretários da região, que a gente tinha um fórum e que hoje a gente está tentando retomar, entenderam que as ações afirmativas, o quanto que a gente estava conseguindo desenvolver em Nilópolis, deveria assumir a presidência para que replicasse boas práticas para Nos os outros outros prefeitos, para municípios. entender essa importância de você investir na cultura. E aí a gente, para falar de cultura, assim, às vezes a pessoa acha que é só ligado à questão das linguagens artísticas, Uhum, mas a cultura ela é muito mais sem abrangente, dúvida. transversal, ela dialoga diretamente com a maneira da gente ser, de fazer, de pensar. Então, a nossa gastronomia, as questões religiosas, Isso. urbanísticas, ela tem uma transversalidade tão grande. Teve um período que, assim, parece que eu estou puxando sardinha para o meu lado, né? Que eu defendia muito, inclusive, que todas as secretarias deveriam ser. A Secretaria da Cultura do Esporte, da Cultura da Educação, da Cultura do Planejamento, porque tudo inicia no processo cultural. Sim, sim. E depois a gente vai passar pelo processo científico, acadêmico, Uhum, estruturar uma uhum, coisa que nasce de uma maneira espontânea como uhum. conhecimento popular. Legal. Eu estava conversando aqui com o Pietro, né, Uhum. antes da gente entrar ao ar, e eu acho que é interessante, o Augusto, que você traga para a gente. Nós sabemos que nós somos um país de uma cultura, assim, inimaginável, né? O nosso Brasil, ele tem, em cada estado, ele tem um marco, Uma diferenciado. pluralidade gigante, né? De Exatamente. cultural, vamos dizer É uma assim. pluralidade assim que você não tem tamanho. E eu queria que você conversasse um pouco com a gente, falasse da dificuldade que a gente sabe que a nossa pandemia atrasou o lado muito da cultura. O nosso ex-presidente, ele bateu muito de frente com a Lei Paulo Gustavo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa Lei Paulo Gustavo, para que ela serve, para que as pessoas possam entender da participação, né, daquele programador cultural, não sei se é assim que ele é chamado dentro do edital, né? Daquele músico, daquele fazedor de arte. Queria que você falasse um pouquinho, Augusto, o que que é a Lei Paulo Gustavo, que tanto foi bombardeada no ex com o ex-presidente da República. Então, Flávia, primeiro dizer que de todo ponto ruim eu sempre vejo coisas muito positivas. Então, esse momento obscuro, tenebroso que o país viveu nas Uhum. políticas de cultura com a antiga presidência da República, que colocou como pauta principal realmente o embate e a desmobilização de todo trabalhador da área cultural, foi um momento muito difícil. E aí você vê também a falta da dimensão em relação ao investimento em informação, em cultura. Aí é você depois pensar que país que você quer, se você não valoriza os intelectuais, os artistas, porque quem nunca, né, mudou a sua vida, se emocionou com um livro, com um filme de cinema, Uma e peça aí de uma peça teatro. de teatro, um espetáculo de dança, uma poesia, Uhum. e aí você parece que fica realmente numa tentativa orquestrada de manter a população ignorante, sem acesso à informação, sem Exatamente. conseguir refletir sobre o seu entorno, sobre sua vida, porque eu gosto muito de uma frase do Amartya Sen, que é um economista, que aí você tira um pouquinho só da cultura, falando da cultura, foi um prêmio Nobel de Economia, e que ele coloca que o desenvolvimento está ligado não somente à questão da geração de emprego e renda, mas que para ele acontecer de forma plena, ele precisa estar com ampliação de direito, liberdade, acesso à informação e à fruição cultural. Então, se o indivíduo ele não tem uma dessas partes, ele
tá com a Capenga. formação e o seu desenvolvimento ainda um pouco comprometido. Uhum. E aí, assim, é importante a gente pensar, porque existem algumas pessoas que, inclusive, falam assim: ah, vamos demonizar agora toda a questão da cultura, porque está gastando tanto dinheiro com teatro, com dança, e o hospital, né? A A obra. famosa pancadinha na Lei Rouanet, a famosa pancadinha na Lei Paulo Gustavo, e ninguém sabe o que que é. E E aí? aí a pessoa, às vezes, ela não entende que, inclusive, as rubricas são específicas, o dinheiro que é gasto para a educação é diferente do dinheiro que é gasto para a saúde, e os percentuais, inclusive, são já totalmente estabelecidos por lei, né, Uhum. através Do orçamento de próprio. tudo. Né, Uhum. essa legislação no governo federal, no governo do estado e nos Uhum. municípios. Uhum. E a cultura ainda está batalhando até hoje para que se gaste dentro desse orçamento pelo menos 1%, porque não é gasto no planejamento e nem chega a 1% do que arrecada. Então é pouco investimento para uma política de tamanha importância e estratégia. Mas que é bom a população entender até ajustes, né, relacionados Uhum. à própria lei de renúncia fiscal, tanto do governo federal, a Rouanet, como o ICMS do governo do estado, podem ser feitas, mas não inviabiliza. Uhum. E acaba que dentro desses lugares de muita disputa e dificuldade, eu acho que surgem a necessidade de você se posicionar sobre as coisas que você acredita. Aí a gente viu que os artistas precisaram dar as mãos, Uhum. a Se classe se uniram, uniu foi a novamente, Brasília, foi a Brasília, pressionou. movimentou parte da opinião pública, das pessoas que Uhum. entendem da importância da informação, da reflexão, do teatro, da música, o quanto isso movimenta uma cadeia de economia criativa muito importante, o impacto que isso teria para o Brasil se você não esfacela. Aprovasse. E aí o Congresso, né, Uhum. através ali dos Se senadores e os deputados sensibilizou. federais, entenderam que a cultura precisava ter uma força contrária ao que Uhum. a presidência da República naquele momento estava tentando fazer. E aí a gente agradece ao deputado Áureo, Jandira Fegali, Bené, que foram os cabeças de frente da criação, da construção Desse da Lei canal. Aldir Blanc. Uhum. E aí você inicia um marco de política pública nacional de repasse para todos os De municípios municípios. do Brasil Isso. e que aconteceu no meio desse caos, mas de uma forma muito interessante, impondo diálogos, audiências públicas, construções coletivas, tudo que aquele governo não desejaria. Uhum. Mas aí o Congresso ia lá, derrubava Veto. os vetos da Sim. presidência, e foi muito interessante, porque hoje ela já se consolida como um programa, não mais um aceno emergencial, porque ela era uma política para aquela emergência da pandemia. Ou Então ela tinha um seja, tempo de terminar, e exatamente. eu acho que ela, Ela inclusive, expirava e não inspirava. poderia E hoje ela cumpre um papel, inclusive, até para incentivar. ela propor as mudanças que a lei de renúncia, nem do governo federal, nem do governo do estado, conseguia fazer. Porque, Uhum. geralmente, as captações através de renúncia fiscal, seja Rouanet ou ICMS, elas sempre são muito complexas e difíceis, porque você aprova, mas as empresas que têm o poder de decisão em quem que elas vão investir, às vezes elas pensam também como negócio. Então elas Claro. preferem o Rock in Rio, o Cirque du Soleil, a evento em Copacabana, do que uma folia de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, uma capoeira de Nilópolis, o Ali de Sim. Mesquita, Uhum. porque não vai ter o mesmo retorno da visibilidade. E eu acredito que a lei Aldir Aldir Blanc e a Blanc. Paulo Gustavo, ela supre um percentual do nosso orçamento para desenvolver políticas para um mercado e um grupo de trabalhadores da cultura que nem sempre conseguiam acesso a esse tipo de benefício da A gente, legislação da renúncia a gente fiscal. poderia chamar, Augusto, se você me permite, que eles eram invisíveis na nossa sociedade. Esse nicho cultural não é lixo, esse nicho cultural, né? Ele se passou por muitos anos invisível. E, como você bem disse, a partir do momento em que nós tivemos que ir ao Congresso, mostrar para a população, para o nosso Brasil, que era necessário que esses pequenos produtores de cultura e etc., que eles
pudessem ser contemplados com alguma coisa, eu acho que isso criou dali uma outra visão, um outro viés para que a gente pudesse, dentro do nosso escopo, saber o que é cultura, mas assim, a cultura raiz, né? Porque, como você bem disse, a gente entende por cultura, no grosso modo, como se fosse cultura mega, blaster, mas não entende, por exemplo, um cineminha no município, por exemplo, lá de Varriçai, um cineminha em Vassouras, uma grupo de lona teatro, cultural, um uma grupo de companhia de teatro, uma dança, companhia de Uma roda de dança, uma roda poesia. de um poesia, ukulele. uma É. ukulele. Então, assim, acho que precisou desse balanço, né, com o copo do açúcar para ver que o açúcar está embaixo, né? Flavinha, assim, essa questão de cultura, quando quando o Augusto, na verdade, assumiu a parte, a gente começou a frequentar um pouco mais, porque, assim, é bem bacana falar, porque essa subsecretaria, ela era alocada em Magé, e a gente conseguiu, através dessa força política dos integrantes políticos que foram eleitos no momento lá dessa transição, conseguiram remanejar, solicitar porque fosse para Nova Iguaçu, que é o berço da Baixada, até porque os 13 municípios ficam praticamente ali rodeando, é um eixo que tem adulto, que é de fácil acesso, enfim. E a gente começou a frequentar. E é engraçado que o Augusto até me corrigiu por algumas vezes, e até as pessoas do grupo, que assim, agora a gente vai fazer cultura. Opa, calma aí. A gente não faz cultura, a gente potencializa a cultura, a gente bota em evidência. E aí a gente vai aprendendo que a gente que é cria da Baixada, eu me incluo aí, bate-bola eu brincava desde novo. E bate-bola é um momento da nossa cultura regional maravilhoso. Quem nunca da minha idade, da década, eu tenho 40, brincou de bate-bola quando pequeno, os Até mais hoje. velhos muito Sim, mais, sim. até hoje. Diminuiu muito, a gente vê, mas até hoje existe muito forte, mas não Ó, em tinha Nilópolis a gente tinha incentivo. feito uma experiência, só para fazer um adendo aí nessa sua fala, porque o bate-bola é uma cultura linda, eles têm toda a questão dos figurinos, só que ela teve um problema que algumas pessoas mal intencionadas utilizavam a Sem dúvida. fantasia para cometer crime. Isso, para Poxa. violência. E aí virou grupos, às vezes, Ó. de criminosos Uhum. que se fantasiavam para arrumar briga, para fazer assalto. E aí Perfeito. nós fizemos uma ação que foi muito interessante, de repente agora a gente até propôs para o Filipim se a gente cria uma legislação estadual e pensar no bate-bola legal, que foi uma experiência que a gente fez lá na cidade, que foi junto com a polícia e a guarda municipal, que era Cadastrar. cadastrar Pô, que todos os legal. grupos de bate-bola, porque a pessoa mal intencionada, ela não vai fazer o cadastro. Entendi. Porque aí tem que me deixar lá o endereço dela, Os documento. dados já. E a gente tinha um controle, porque se tivesse algum tipo de briga, aquele grupo ele não poderia passar Pô, que para o legal. próximo ano desfilando. Pô, interessante. Então eles ficavam também controlando todo mundo que estava ali para que realmente ficassem só pessoas ligadas à família. E eu acho que Poxa, foi bem uma legal. experiência interessante até para você tirar um preconceito Uhum. e falas ruins para que a gente consiga voltar a ter a experiência com os bate-bolas novamente Pô, positivas, muito Deixa eu né? te legal. falar, a gente apresentou na Assembleia, meu deputado Dionísio Lins, a gente apresentou uma proposta nesse sentido. Justamente por quê? Porque nós vínhamos recebendo ameaças, nós vimos recebendo denúncias dos bairros, principalmente da Zona Norte, que são Madureira, Irajá, áreas um pouco mais conflagradas com o tráfico, de milicianos e traficantes infiltrados em bate-bolas e gerando muita insegurança naquela localidade. Nós fizemos o projeto de lei e, assim, está tramitando. A nossa proposta, Augusto, e sempre foi justamente essa, era de que nós pudéssemos ter o cadastro dessas pessoas. Pô, legal. Mas o entendimento de cadastro aí ficou uma coisa muito superficial e aí é o debate que a gente sempre traz. Eu acho que essa lei poderia ela voltar a fazer, de repente, já olha aí uma ideia, para a gente começar a fazer falas públicas e trazer os trabalhadores da cultura, a equipe da Secretaria de Estado de Pra Cultura, para contribuir, debater numa eu acho construção, até ótimo. para a gente pensar em caminhos de Eu viabilizar. acho ótimo. Porque o executivo, às vezes, olha a lei, a beleza dali do que está escrito, mas a gente vai depois tentando entender
como é que Os coloca em ação. caminhos, E aí exatamente, a os gente que está caminhos dela. diretamente ligado naquilo Eu pode acho pensar em legal. sugestões para dizer, olha, eu acredito que isso possa acontecer dessa forma, o cadastro possa ser assim, esses documentos, a gente trazia a própria polícia, né, do É, estado Sim. para o próximo, para que eles também colaborarem nessa eu acho construção. que é interessante até, o Augusto, essa contribuição da Secretaria de Cultura do nosso estado, justamente para trazer os municípios menores, porque a dificuldade hoje, a gente pode falar de uma violência aqui no município do Rio de Janeiro, mas ela está alastrando, ela está se alastrando. Então, a dificuldade está, por exemplo, no município de Angra. Nós tivemos violência lá com pessoas vestidas de bate-bolas. Nós tivemos violência em outros municípios da Baixada, entendeu? Que não, a gente não tem informação concisa da Polícia Militar do que aconteceu. Acho que a contribuição, aí voltamos para a nossa discussão hoje, das políticas públicas de Sim, sim. cultura. Sim. Eu acho que a gente precisa explanar E olha, e esclarecer para a população. inclusive, quando eu também já tive no estado, em um outro momento, fui diretor, além de ter sido superintendente de arte cênica, eu fui diretor de um departamento de patrimônio material. E naquele período que eu estava diretor do departamento de patrimônio material, que ele fica ligado diretamente ao Instituto de Patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos implementar um decreto INEPAC. pelo INEPAC, que o governador Pezão, na época, sancionou, para que nós construíssemos o primeiro regramento de todo o patrimônio de natureza material. E eu acredito que se nós fizéssemos ainda um bate-papo com a doutora Cristina, que é a atual presidente, Excelente. até para pensar já no grupo do bate-bola, se ele realmente já está mobilizado, para a gente construir o primeiro tombamento estadual desse patrimônio de natureza imaterial, que eu acho que pode ótimo. colaborar Pode, muito aí sim. com Eu acho o... interessante essa sua fala. Doutora Ana Cristina é excelente, é uma advogada, tem um currículo ímpar, está construindo um papel importante dentro do INEPAC. Ela tem, assim, grande experiência para poder trazer para a gente. É uma advogada com, assim, um know-how indiscutível e trazendo também grupos para discutirmos esse tombamento, porque isso é uma cultura do nosso O país, né? imaterial não tomba, aí é um Não, registro, não, né? não, eu digo tombar no sentido É a amplo, proteção, é é que assim, proteção. tem dois nomes É, para o material e imaterial. O isso. Uma patrimônio tomba, material, ele é tombado, que tombado, aí e o você imaterial, ele registra. registra-se. Eu estou dizendo tomba no Mas é sentido que acaba amplo. que A tem gente uma fala, confusão dos é, dois termos, mas eles inclusive, são específicos. parabenizando também o INEPAC quanto a isso, porque a gente tem apresentado muitos projetos na Assembleia de declaração de patrimônio imaterial e material, e essa discussão chegou lá. E foi muito bem Eu tenho explanado. também uma opinião sobre isso, um pouco difícil para os nossos legisladores, que eu acho que isso Então, não é bacana. então, assim, eu acho que essa discussão do reconhecimento como uma cultura nossa, eu acho muito legal. E aí o INEPAC contribuindo com a casa, com a Assembleia, com o entendimento, traz essa roupagem positiva do bate-bola, né? E reconhece a função cultural dele. Nada mais Eu é ia só uma fazer então uma manifestação fala em cultural. relação ao uso do termo, porque eu sei que a Alerj, ela, em alguns momentos, publica no Diário Oficial também o reconhecimento como patrimônio, tanto de natureza material como imaterial. Só que isso já teve até discussões anteriores dentro Uhum. da própria casa, a gente tem posicionamentos do jurídico do Estado que a Alerj, quando faz isso, ela se equivoca, porque isso era um papel do Poder Executivo, Uhum. porque o tombamento ou o registro de patrimônio material que a Alerj faz, ela não tem desdobramento, porque não existe um estudo prévio para você definir a área de entorno de proteção, o que especialmente ele está Critérios. protegido, entender qual é o tipo de proteção que ele precisa em relação a não poder empachar o prédio, com o crescimento de prédios, inclusive vizinhos, aí você delimitar a área, Uhum. entender o que pode, o que não Não pode, tem ter corpo planta. técnico para Não poder tem fazer o isso. corpo técnico. Não tem o Arqueólogos, regramento. historiadores, E teria que geólogos. ter. Aí é o que o INEPAC INEPAC faz. faz. Para avaliar um tombamento, tem um processo técnico para você Sim. definir todos esses padrões. E além desse processo interno com os técnicos da própria instituição, tem um conselho que é formado por grandes referências, né, Da cultura do nosso da estado. área, especialmente de legislações de patrimônio Uhum. e de arquitetura.
Então, são arquitetos específicos da área de patrimônio, pessoas ligadas a essa questão da antropologia, para falar sobre a natureza imaterial, e discutem ali sobre os ajustes ainda que precisariam ser feitos, porque a gente pega uma legislação que ela é difícil, porque você faz uma intervenção que limita, mas ele continua sendo particular. Então, eu não desapropriei a sua casa, ela pode ser uma casa importante para o governo do estado do Rio de Janeiro e ela continua sendo da sua propriedade, só que a tutela vira do estado sobre a conservação, a preservação. Aí eu sou mais ousada, o Augusto. Por que a gente não cria essa possibilidade de regramento entre quatro mãos? A casa, o INEPAC. Acho Sim, que a gente pode estudar isso, porque a chuva de patrimônios é imensa na Assembleia, né? E aí as pessoas ficam na eu acredito dúvida. que a alerj ela podia funcionar e aí usar um outro termo que já não fosse o tombamento, que aí depois a pessoa acha que esse meu bem é tombado, Ninguém ou mexe. e não tá, Não é assim. só tem ali quase assim um Título. título e um reconhecimento. Sim. Porque a pessoa depois, ela acredita que agora o Estado deveria ter que Me fazer ajudar, um vai fazer programa, ou eu vou ter a isso. isenção dos Exato. impostos que É o isso, é tombamento isso, é permite, isso. e que não tem. Então, de repente, a alerj criar um termo como se fosse quase uma solicitação com uma prioridade maior, porque é o legislativo do Estado apontando ali como uma necessidade de um estudo técnico para se pensar ou no tombamento ou no registro, e eu acredito que a gente conseguiria fazer uma coisa mais eficaz, Exato. porque até de repente para trocar a experiência com os próprios legisladores, que tem coisas às vezes que assim, eu vi movimentos que não foram bacanas, né? De você, vamos tombar a pipa. Se tem uma série de questões ligadas a cerol, que a gente não Linha pode chilena. estimular. Então, assim, o tombamento ou o registro, ele precisa ser pensado que é um tipo de movimento espontâneo, popular, que precisa ser preservado, que ele dialoga diretamente com a minha identidade, com a minha memória, com a minha história, e que de alguma forma não vai conseguir causar mal nenhum para ninguém. Como o balão já foi uma época, O né, tentário. muito, a gente tem que Festejado, preservar, né? É. só que a gente vê que assim, é uma É, tradição linda, mas mas coloca em risco a é vida das crime. pessoas, É crime. ela coloca em risco a floresta, então a gente Aviação. pode ter muito prejuízo por um tipo de cultura que tinha ali uma beleza momentânea, mas que ninguém sabia depois onde Uhum, aquele balão cairia. uhum. E aí, o Augusto, aproveitando esse gancho, falar muito dentro do nosso estado de patrimônio é uma coisa bacana, é uma coisa legal, mas eu acredito que se nós tivéssemos a via contrária, o INEPAC dizendo, olha, vamos criar uma terminologia que desse jeito nós aceitaríamos as propostas da alerj. Eu acho que nesse sentido, nesse pensamento, a gente construiria uma forma legal Sim, embasada juridicamente para não confundir exatamente que o que a pessoa chega para a gente pede assim, ó, tomba aqui porque o governo vai me ajudar. Olha, leva essa proposta aqui porque é, minha casa vai ser tombada, não pode ser derrubada e a partir de agora eu vou ter incentivo do governo, vou pagar mais imposto, porque essa é a ideia da população. Então, eu acho que se a gente levar o esclarecimento dizendo, olha, tem o patrimônio material, tem o patrimônio imaterial, um é registrado, o outro realmente é tombado, e nós precisamos de regramento. Não é uma coisa aleatória que você pensa da hora para outra, porque justamente o desconhecimento está levando essa enxurrada de projetos de leis para esses tombamentos. E Augusto me preocupa porque a população ela já cresce, infelizmente, aquela mania ruim do que eu vou levar de vantagem com isso. Ela não entende a história. Muitos, eu não estou dizendo de uma totalidade, né? Mas muitos proprietários e intentores de patrimônio, eles veem essa proposta como uma garantia de que, opa, o que eu vou levar? Qual é a vantagem que eu vou ter com isso? E às vezes não é, às vezes é justamente a cultura, é a preservação, digamos assim, a imagem ser construída de uma forma positiva daquele É, local, le- daquele movimento, do funk, é. né, por exemplo, do samba, tornar patrimônio aquilo dali que é um registro ímpar. O samba é o quê? É uma manifestação cultural digna do Brasil. Eu não vejo samba em outro país.
Nós perdemos o registro da caipirinha, né, para outro país por conta disso, por conta dessa manifestação gananciosa do capitalismo e que perdemos o registro dela e a propriedade sobre ela. Flavinha, assim, queria fazer assim uns apontamentos que quando a gente fala em cultura é algo que a gente tem muito hoje no Rio de Janeiro centralizado na cidade do Rio de Janeiro e até uma discussão nossa que houve um descaso gigantesco nas gestões anteriores. E aí eu te falo, a gente falou de patrimônio, a gente fala de aparelho público. Hoje a gente não tem nenhum aparelho público na Baixada Fluminense que seja do Estado. O Augusto está aqui para. É uma briga do Augusto, assim que ele assumiu lá, que a gente sabe. Não existe um teatro, não existe uma sala de música, não existe Nós estamos falando nada. da Baixada aqui do lado, Baixada né? Fluminense. Aqui do lado. Quantos quilômetros? 13 Quantos municípios, quilômetros? 40 quilômetros aqui. Não, 40 quilômetros para Nova Iguaçu, né? Para Caxias, que faz a divisa aqui com o Rio, dá 20 e poucos quilômetros. Olha Numa isso. cidade dessa, com 13 municípios, tendo dois Quase 4 municípios, milhões de habitantes. Olha isso. quase 4 milhões de habitantes, tendo 2 municípios dentro da Baixada Fluminense como um dos 2 maiores, dois dos 4 maiores PIBs. PIBs do estado do Rio de Janeiro. E assim, a gente vê uma concentração, obviamente que existem explicações para isso, e aí foi a capital do país, o Rio de Janeiro, onde centralizou as grandes construções, tudo bem, ok. Mas de lá para cá, olha quantas Olha décadas isso. já se passaram. Olha quantos anos já se passaram. E aí a gente Quantas vê, gestões, quantas políticas públicas. a gente vê, é a primeira vez que a Subsecretaria de Cultura se instala em Nova Iguaçu. Olha isso. Cidade essa com 1 milhão de habitantes. Dando Então, assim, visibilidade a gente Baixada. a gente vê isso acontecendo e cria uma indignação muito grande. Vou te fazer uma pergunta, mas eu queria também apontar assim, tenho plena convicção de que as falhas e os erros nos trazem muito mais ganho de conhecimento para que a gente possa, de fato, fazer as coisas acontecerem. No governo passado que a gente falou do descaso com a cultura, tamanho, tá? E aí Governo ainda federal. teve algo pessoal que sobrepôs a vontade coletiva. E aí potencializou ainda mais. A gente sabe que em toda pasta, toda linhagem que a gente vai trabalhar na política pública, existem as coisas ótimas, as pessoas boas e as falhas. Nos bate-bolas, a cultura do bate-bola é maravilhosa, mas tem aqueles vagabundos Sim. que vão para roubar. Isso aí. A gente tem a Por isso que eu lei. falei que a gente precisa regra. construir. Não dá pra Isso. gente pensar só na poesia do bate-bola. Exatamente. Aí, Exatamente. quando eu trouxe a experiência de Ney Lopes, era pra gente refletir sobre. Exatamente. Eu acho É interessante. importante, só que a gente tem que ter cautela, porque tem Isso. uma parcela da população que sofre também com pessoas mal intencionadas que utilizam esse patrimônio para fazer mal feito. Né? Isso. E aí, assim, dentro desse mesmo pensamento, dos bate-bolas, existem as pessoas que, de certa forma, utilizam o poder público para se beneficiar através de algumas leis, mas que a gente sabe que isso é um grão dentro do universo que são os produtores culturais, as pessoas que são envolvidas na cultura de fato, os próprios artistas, e que, assim, às vezes, por causa daquele grãozinho, daquele desgramado lá que faz o negócio errado, acaba pagando por um todo. E aí a gente sabe que tem pessoas que... Eu acompanhei a caravana Cultural. que o Augusto fez pela primeira vez na Baixada Fluminense, e ele que startou no estado do Rio de Janeiro essa caravana lá. Eu participei de alguns encontros, e aí, coincidentemente, muito bacana, eu fui na de Nova Iguaçu, foi no patronato, vi vários amigos de infância que trabalham com cultura e que eu nem tinha conhecimento. Olha. Só que assim, eu falei, cara, mas você trabalha onde? Eu trabalho no Rio. Eu trabalho no Rio. Tudo era aqui no Rio. E assim, são pessoas que são envolvidas com grandes filmes, grandes séries, grandes peças de teatros e que são da Baixada Fluminense, oriundos de lá. Você pega grandes nomes aí, Augusto, você pode até citar alguns nomes que são pessoas que são da Baixada, mas tem que sair por quê? Porque falta um aparelho público de fato da cultura. Políticas públicas. Políticas públicas que não existem, faltam incentivos, faltam. Olha, Acesso à informação, acesso à informação. distribuição melhor dos recursos. a gente vê Distribuição de pessoas indo dinheiro. na secretaria, ô Flavinho, eu falo porque eu sou eu gosto de conhecer, eu gosto de conversar, eu gosto de perguntar, eu sou questionador, e aí o Augusto sabe disso, a gente entra às vezes nos embates, nas discussões, que assim, eu ganho muito toda vez que eu vou lá na Secretaria de Cultura.
E aí eu vejo lá pessoas estão pegando informação, como é que faz para se cadastrar? O Augusto pega, não, olha só, entra aqui, se cadastra aqui no Portal da Cultura. Cara, algo que assim, é inimaginável para quem tá nos pleno século XXI, cara, vivendo a era da Grandes informática. tecnologias. E aí, assim, Augusto, eu queria te pedir para que você falasse um pouco sobre essa questão. Minha indignação já é bem grande por conta disso, eu já saio falando. Mas eu queria que você falasse um pouco desses projetos que hoje a Secretaria de Cultura, SUBIC lá, né, vem desenvolvendo. E essa briga aí que eu sei que é de duelo de titãs para que se forme ou que se crie algo nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente, por favor. Verdade. Eu vou pegar esse teu gancho, que é importantíssimo, uma fala que a gente é uma luta poderosa que a gente está travando já ao longo de muitos anos, mas só responder a Flávia, que fez anteriormente a questão relacionada do benefício, que a pessoa às vezes fica querendo de ter um patrimônio tombado, e ela desconhece a importância, inclusive, daquela força de preservar para a história. Aí eu acho que falta também a educação, porque a Perfeito. gente olha, assim, na maior parte dos países do mundo, a pessoa que tem uma residência ou um imóvel tombado é uma honraria. Além dos benefícios que eu posso usar de ICMS para fazer uma obra dentro do meu imóvel, da isenção que eu tenho do IPTU, do meu imóvel para que eu possa preservá-lo e conservá-lo, é saber que aquela história faz parte do patrimônio acervo. pessoal da família dele e Uhum. que ela, de alguma maneira, conta a história do Rio de Janeiro, é um documento vivo de outros momentos do governo do Estado, aliás, da história do Estado e do Brasil, Uhum. que acontece às vezes no município, e é importante o Estado entender que se ele é importante também para a história estadual, que ele faça o tombamento, porque senão às vezes a pessoa fica só na questão do o que eu ganho com isso? Ela ganha Exato. muito mais do que só a questão da isenção do Benefício. imposto, ou poder utilizar dinheiro público para construir. É a honra dela estar preservando a história do Perfeito. nosso É país. isso, é isso. E a gente sempre fala, o Augusto, aqui, educação. É uma coisa que o nosso país está muito carente. Infelizmente, nós estamos muito aquém de outros índices educacionais, mas que se a gente não tiver pelo menos um incentivozinho, a gente não consegue esclarecer as outras vertentes do que a gente precisa. É. Mas eu não vou cortar aqui o que Não, o não, Pedro falou. antes de você responder, até essa questão quando você fala em educação, a educação é um tema que desde Primeiro nosso podcast. primeiro podcast, primeiro episódio, a gente fala muito e assim, ele é ligado a todas as partes, assim também como a Sim. cultura. E aí eu falo muito da carência de certas coisas, por exemplo, da minha infância, eu tinha aulas e fazia teatrinho de Bumba Meu Boi, entendia e estudava os estados, e cada estado tem cada grupinho pegava lá, Uma fazia cultura. vamos fazer o quê? Artesanato não sei aonde, Meu Boi não sei aonde, no estado tal, Rio de Janeiro é o samba. Cara, então assim, chimarrão lá do sul. Isso assim, inconscientemente, nas Traz a crianças, tua brasilidade, né? traz a sua brasilidade. Quem é o meu país, E né? Quem são Você essas pessoas, conhece a sua E, raiz. Augusto, vou as falar manifestações. que assim, Exato. ó, eu acompanho o estudo dos meus filhos, um tem 8, eu tenho 11, e não vejo nada disso mais hoje. Não, Sinceramente, eu assim não como vejo também, o não. incentivo ao esporte, assim como outras coisas que a gente viu que estão saindo da parte da educação e que são fundamentais para criar um Laço, cidadão né? Com o lugar, o exatamente, reforço da nossa identidade. exatamente. Mas aí voltando à questão dos patrimônios, você poderia me falar dos projetos, na verdade, lá Área da Baixada. naquela guerra de duelo de titãs lá da Baixada Fluminense. Então, o Pietro fez uma fala já introdutória bastante elucidadora e a gente tem construído, por exemplo, a própria estadia da Subsecretaria de Integração Cultural, ela estar em Nova Iguaçu, já é um ponto muito importante. A atual secretária Daniele Barros, o próprio governador Cláudio Castro, ele tem acenado, junto aí dos diálogos com o Filipinho Raves e o deputado Bauri Ribeiro, o desejo de fazer a região da Baixada Fluminense ser Referência. desenvolvida. Então, a gente já olha que ter já também uma subsecretaria já instalada naquele território foi onde a gente começou a construir laços de relação, ajudando
o repasse de informação, que às vezes ficava restrito aqui ao centro do Rio, Uhum. para que nós pudéssemos visitar um secretário com uma velocidade muito maior, para que ele executasse de forma mais eficaz a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, ou que ele tirasse qualquer tipo de dúvida do processo. Ó, um outro exemplo que foi uma velocidade muito grande, que era aqui em Nova Iguaçu, a estação de Tinguá, ela estava, trem. foi totalmente recuperada pela Foi, prefeitura do foi. prefeito Rogério Lisboa, com o secretário de Cultura Marcos Monteiro. A Light estava instalando um poste na frente do bem, que é tombado pelo governo do estado do Rio, pelo INEPAC. E aí, na mesma hora, a Associação de Moradores entrou em contato, fazendo denúncias. E aí eu entrei em contato com a presidente do INEPAC, ela falou assim: Augusto, dá um pulo lá. E aí, imediatamente, nós fomos lá, tiramos fotografia, fizemos a notificação, entregamos ao preposto da Light que estava ali no lugar. Uhum. E através daquele ato, eles iniciaram uma conversa com o Instituto e já estão construindo um termo de ajustamento de conduta que vai possibilitar a gente recuperar agora a estação de Vila de Cava, que também é linda e é um outro patrimônio tombado E importantíssimo. olha, E se nós não tivéssemos uma estrutura próxima. próxima ali, a gente não teria essa velocidade Olha e nem isso. para dar suporte, que às vezes o gestor municipal, para executar uma lei federal e saber das regras do governo do estado, às vezes ele fica um pouco confuso. Não sabe a quem Então, recorrer. ter ali um braço que, olha, peraí, secretário, eu vou aí contigo, a gente vai Vou te fazer explicar. junto, a gente faz audiência, tira dúvida, constrói de forma planejada. Pô, interessante. Você consegue fazer com que a região, todos os municípios da Baixada Fluminense executaram a Lei Paulo Gustavo, a Lei Olha Aldir que Blanc, legal. conseguiram pegar o recurso. E a gente fica feliz. Aí eu compartilho com toda a minha equipe a disponibilidade que a gente teve de ficar orientando, dando suporte, mostrando como eram outros modelos de cidades que estavam fazendo ações interessantes para que eles Uhum. replicassem também. Olha, isso aqui está dando certo lá em Duque de Caxias. Olha, isso aqui Faz em Nova aqui, Iguaçu foi olha. muito legal. Então vamos fazer um copia e cola e a gente, todo mundo conseguir se ajudar para que a gente possa construir essa história, que esses recursos cheguem aqui na região. O artista, ele tem uma característica que é muito da informalidade. Uhum. Então, eu também acredito que estes momentos difíceis que foram da pandemia, a construção dessas políticas públicas agora que se consolidaram como programa, Uhum. vão trazer também uma mudança dentro do próprio profissional, o trabalhador e trabalhadora da cultura, porque hoje ele precisa entender que ele tem que fazer a gestão da sua carreira, ele precisa ler edital, ele precisa construir os seus projetos, ele precisa aprender a fazer uma prestação de conta para que possa agora usar a ferramenta que virou agora uma fonte muito interessante de distribuição dos recursos de maneira democrática, com a participação de Transparente. todo mundo, com a colaboração das pontas. Só que ele também vai precisar agora sair um pouco da Da informalidade. informalidade. E aí, se forem pegar recursos maiores, abrir uma empresa, ele vai precisar ter um registro profissional, que aí precisa cada vez mais que ele saia também da informalidade. A gente sabe que alguns não desejam, Uhum. que são patrimônios mais espontâneos, mas que outros a gente vai precisar olhar Olha como é que que eles vão Não, caminhar. interessante. e Pedro. isso é bem bacana, porque assim, quando a gente fala assim, pô, mas levou uma subsecretaria lá, não faz diferença estar aqui ou estar lá. Flavinha, faz muita diferença. Claro que faz, E eu vou te é falar óbvio. por que A que faz, distância. por que que faz diferença. Primeiro que a nossa classe cultural, ela, de certa forma, assim, a grande maioria, de fato, ela é enraizada nos interiores e nas cidades, de forma que, assim, para ele se locomover de Nova Iguaçu para o centro do Rio, e para bater na porta lá de alguém que ele não conhece, existe uma resistência. Você imagina o seguinte: eu tenho um artesão, não sei, de barro ou de tecido. Essa pessoa, ela vive fazendo aquilo. E aí, como é que você fala para essa pessoa assim, ó, vai lá, procura alguém, porque você tem que entrar na internet, tem que se cadastrar, você tem que ser gestora e tal. Não vai E querer assim, sair. você tendo esse ponto de apoio lá, que a equipe do Augusto lá é maravilhosa. Não tenho Ele tem uma dúvida, equipe, olha aí. ele tem uma equipe lá que, sinceramente, É você pode ir lá, sol e chuva, a hora que for, na E são secretaria. pessoas técnicas. A minha chefe de Exatamente. gabinete é formada em produção cultural pelo Olha FRJ. isso. A gente tem uma outra, que é essa Karine Serra que eu estava falando. A Stephanie Leite também é a minha supervisora da minha equipe de produção cultural, então, também formada em produção cultural. Então, assim, elas são muito disponíveis para ficar orientando. Não, E a gente senta do eles lado. pegam no colo, literalmente, senta, olha só, vem cá, tal. Agora, você imagina,
assim, a dificuldade é que uma outra pessoa que não seja tão técnica, ou tão competente, ou tão conhecedora do assunto, para poder fazer esse tipo de treinamento. Porque, assim, é, teoricamente é muito simples para o Pietro que está fazendo isso, porque eu já vivo com computador, eles não têm acesso, a grande Sim, maioria não tem acesso. claro. E assim, é um trabalho muito bonito e bacana que quando você vê as pessoas que estão lá trabalhando, que de fato elas dependem de fazer, vender para sobreviver, e conseguem ter um certo apoio financeiro mesmo, tá? Do Estado em alguns projetos, e aí elas levam através desse apoio numa barraquinha igual a Feira de Iguaçu, por exemplo, que é um projeto de hiper sucesso, assim, nunca vi um projeto dar tão certo e assim, se manter durante tanto tempo relacionado à cultura de fato em Nova Iguaçu. E é um projeto que o Augusto é um dos idealizadores, junto com o Marcos Monteiro e a equipe da Secretaria de Nova Iguaçu, que Soraya Campos também, que é Soraya uma. Campos, que incentivam a cultura em Nova Iguaçu. E assim, e esse apoio da subsecretaria lá, ela é fundamental. Olha, são quebras de paradigmas e preconceitos de fato Imagino. sobre estruturas. E aí, assim, essa questão eu ia te perguntar, a Flávia provavelmente nunca foi na festa de Santo Antônio em Nova Iguaçu, e nessa última foi um maior sucesso, mas houve algumas resistências, né, Augusto? E assim, dentro dessa adaptação, é bacana a gente falar sobre essa dificuldade das pessoas entenderem que as coisas têm que evoluir, as coisas têm que serem organizadas, as pessoas têm que prestar conta de Sim, fato. sim. Aí, mais um trabalho também de produção, aí eu divido essa produção com a Soraya Campos. A festa de São Jorge e a festa de Santo Antônio foi um desafio bem grande, porque você mudar modo de comportamento é difícil para você fazer o convencimento. Primeiro, da pessoa acreditar no novo e uma proposta estética diferente, com uma metodologia de trabalho totalmente diferente. E aí a gente chegou para a igreja e falou: olha, a gente acredita que essas duas festas são festas importantes, porque são patrimônios importantes. A festa de São Jorge, pelo número de devoção, pelo movimento cultural que ele transita, e a festa de Santo Antônio, que também, além de tudo, é padroeiro da cidade de Nova Iguaçu. E a gente queria propor um projeto que tivesse essa questão da proposta estética, uma curadoria com chefes de culinária local que pudessem ofertar para o público experiências também mais interessantes, que não fosse só a festa da cocada, que às vezes a pessoa, vou lá comer cocada. É, E aí você fazer um investimento maior no conforto das pessoas que vão. Aí falou assim, ó, padre, a gente precisa olhar vocês como um dos nossos clientes, a prefeitura como outros clientes, mas que a população também, porque a gente vai precisar só equilibrar expectativas, então a gente precisa investir em gastronomia, na estética dessa feira, no conforto para as na pessoas, na segurança. segurança das pessoas. Então, aí, contratação de equipe de segurança, de corpo de bombeiros e brigadistas socorristas, para que nós tivéssemos uma equipe de eletricidade, além de todas as equipes da prefeitura, uma grade de programação artística interessante, não só para adultos, mas para as crianças. E aí a gente foi criando ali um pool de coisas e ações com ambientes de bem-estar, com massagem, com projetos ligados à literatura, com a FENIG trazendo os livros para voar, com doação de livros. A gente trouxe feiras de animais para que animais Legal. de rua fossem adotados, pegando um pouco da parte do social, que é uma das missões também do projeto. E aí nós pensamos, depois de tudo aquilo, a gente falou assim, acho que aqui é lugar de gente feliz. E aí virou o slogan, Feira Iguaçu é lugar de gente feliz. Pô, que legal. Então, a missão e meta ela vai toda pautada na felicidade, que a gente acredita que é um dos maiores ativos dos dois projetos e de tudo que a gente vem tocando pela frente. Augusto, eu tenho duas considerações, assim, só para a gente, infelizmente, terminar nosso podcast, que nós gostaríamos, né, Pietro, de Pô, ficar até tarde, mas infelizmente a gente tem que terminar. Mas está Uma, acabando quanto tempo? em 5 minutos. 5 minutos. Então dá tempo para falar do equipamento regional, que acabou a gente É, não focou, bacana. né? é. Veja bem, uma consideração muito importante que você colocou aqui para gente, que eu gostaria que o nosso público tivesse essa clareza dos editais. Os editais, gente, eles ficam claramente colocados no site da secretaria. Eles não são obscuros, eles não são direcionados, eles estão ali publicizados e que quem quiser participar
Basta entrar no site da secretaria, né, Augusto? E cadastra no portal Desenvolve Cultura, que é um programa específico da Secretaria de Olha Estado de isso. Cultura e Economia Criativa, que ali você já vai ter a facilidade de ter todos os editais em execução e os que já foram executados para Perfeito. você fazer o Olha controle. isso. Olha que Não, interessante, e o Pedro. cadastro é muito simples, tá? Você entra só com seus dados pessoais, e-mail, e é muito rápido. Eu, inclusive, sou, tá? E fico de olho. Porque, Pois assim, é. a gente tem pessoas que perguntam sempre, e Sim. aí a gente está informando também Perfeito. sobre isso. Pois é, essa clareza de informação acho que fica muito bem colocada pelo Augusto aqui. Não tinha melhor pessoa para você convidar hoje para o nosso Obrigado. podcast do que o Augusto, porque ele traz aqui para a gente de uma maneira bem tranquila o que aquele pequeno artista de rua, aquele músico que ele queira participar de um edital, onde é que ele pode se inscrever. Isso é Sim. muito interessante porque o cara acha assim, ah, não, só indo lá pessoalmente. Negativo, ele está lá disponível. Não, tem que ficar antenado nas E olha, aberturas e dos tem uma, editais. uma situação que a gente sempre bate papo, que a pessoa também tem que fazer uma autoanálise. Ah, eu não tenho potencial ou não é a minha melhor Expertise. qualidade eu desenvolver o projeto. Eu posso trazer um produtor cultural para fazer toda a Olha parte do isso. projeto para mim, colocar dentro da planilha e ele continuar fazendo só a capoeira, o Olha isso, maracatu, tá vendo? porque às vezes a pessoa não gosta de escrever, ela não vai ler o edital, ela não vai pegar os Exatamente, não tem anexos, mas ela paciência. pode fazer, ela, ó, eu vou contratar um produtor cultural que vai fazer essa parte para mim, vai receber e parte do recurso vem Sim. para mim. Tá Então, vendo? só para ela ter também essa Isso é dimensão, legal, né? isso é legal. E a outra coisa, Augusto, que você falou também com bastante propriedade, seria possível ou imaginável que a nossa Secretaria de Estado de Cultura criasse um polo desse na Baixada, na Costa Verde, na Serra, na área do Sul interior, do Fluminense, Sul Fluminense? Será que nas seria regiões mais possível, né? afastadas. São 5 regiões, né? Baixada Fluminense, Costa Verde, Noroeste Fluminense. Olha, isso já foi planejado desde o início, Olha junto aí, tá com, vendo, Pedro? o deputado Filipinho, o Áureo, a Daniele. No bate-papo, quando a gente falou que iríamos começar pela Baixada, tem todo um contexto de omissão, de falta de políticas públicas, que são as falas que o Pietro falou, de não ter equipamento nenhum. Então, emblematicamente, era interessante que essa subsecretaria fosse um projeto piloto sobre boas práticas de desenvolvimento de programas. A gente fez um programa regional desenvolvendo em 2 etapas, que foi uma em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, envolvendo todas as universidades, Olha que fazedores de legal. cultura, para que nós tivéssemos um norte e não fosse discutido que fosse prioridade para a nossa subsecretaria em porta fechada. Então a gente abriu para dialogar com a classe artística. Então Super hoje a gente já tem interessante. um plano que foi onde colocou, inclusive, a nossa comissão da Baixada Fluminense em destaque no governo federal, agora nas construções das políticas públicas, Inclusive, na conferência estadual e na conferência nacional. inclusive tem elogios até da nossa ministra, tá? Sim. Margarete, para projetos da Baixada. Subic, referente às ações lá do Augusto. Eu vi. Bem interessante. E aí, dentro desse planejamento, que a gente fez um documento muito interessante, porque a gente teve ali um diálogo, uma estratégia de dialogar diretamente com o Plano Estadual de Cultura para não ficar refazendo o trabalho, para dizer, olha, desconsiderou tudo que já anteriormente foi construído de forma democrática com o Plano Estadual e com um parâmetro que é o que o governo do estado utiliza, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente pegou todas as ODS e o Plano Estadual de Cultura com as demandas específicas apresentadas regional para montar um único documento que ele atendesse não só as estratégias do governo federal, mas que atendesse também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ele fizesse um diálogo com o que já foi construído através do Plano Estadual. Então o documento ficou incrível. A colaboração das universidades, dos fazedores de cultura nessas 2 etapas foi muito enriquecedor e a gente já tem aí um processo que acena, inclusive, esses problemas relacionados à falta de investimento, à melhor distribuição de recurso, a não termos nenhum equipamento de cultura, iniciando agora pela Subsecretaria de Integração Cultural, mas que já apontava também no documento a construção de um equipamento regional. E aí a gente está nesse momento aí, deixar para o final a notícia mais interessante, que é a realidade começando a ser materializada, que é do tão esperado equipamento de cultura regional.
Então, a gente já está conversando com os prepostos ali, que é um grupo de proprietários ali da Rio Sampa, que a gente está entendendo com o jurídico do governo do estado se vai ser para desapropriar ou vai ser uma locação do imóvel. Uhum. Então, hoje já existe um processo dentro da Funarge para que a gente, a Subic se pronunciasse com uma nota técnica em relação ao estado de conservação, em relação ao projeto que contemplasse a adaptação daquele espaço no equipamento regional e que nós pudéssemos dar conta para entregar ainda nesse semestre. A secretária Daniele Barros já colocou numa conversa com o governador que isso seria uma das prioridades do governo do estado do Rio de Uhum. Janeiro, para que a Baixada Fluminense tivesse realmente esse protagonismo. É uma dívida que o governador Cláudio Castro tem, está colocando como prioridade. Então, a gente agora está só avançando, mas já não está mais no campo das ideias, já existe um processo dentro do Sistema Eletrônico Olha de que legal. Informação que a Funarge passou agora para a subsecretaria. A gente já está terminando de fazer a nota técnica para reencaminhar e a gente vencer essa burocracia para que a gente possa ter o primeiro equipamento regional múltiplo para dar conta de escoar toda a produção intelectual, artística daquela região que tem muita centralidade na área da Olha que legal. cultura. Augusto, infelizmente a gente vai ter que terminar esse podcast aqui, mas com um gostinho de quero mais, né, Pietro? Sem Foi dúvida. muito importante a sua participação. Nós gostaríamos de acreditar que a cultura ela vive e vive para muito tempo. Então, para acreditar nisso, a gente tem que trabalhar, a gente tem que batalhar e a população tem que fazer valer aquilo ali que ela acredita que é sua cultura, que é seu berço, como você bem disse, é a nossa raiz. Então, a gente não pode sucumbir a qualquer tipo de pressão e fazermos do nosso estado uma referência, né, cultural, como a gente já tem o samba, né, em E todo a o gente país. começar a se orgulhar mais do nosso país e das nossas coisas. Exatamente. E falar, ó, essas são as minhas coisas, essa é a minha música, essa é a minha literatura, esse é o meu teatro, essa é a Essa é a minha minha cidade, a minha cidade. história, meu É, patrimônio. Que às vezes a gente vai para outros países para visitar essas culturas de outros lugares e pois é, banaliza ou tira a você importância tira dos nossos. o Tipo, ó, valor daqui. a história da Europa, ela é interessantíssima, mas a história de Nova Iguaçu, que é riquíssima, a pessoa não quer. Aí, assim, é você entender, mas É. por quê que. É. Então é falta de informação, e aí acho que é o nosso papel realmente Exato, para levar mostrar para essa, as pessoas o quanto é importante, o quanto isso movimenta o turismo, o quanto isso gera dinheiro, o quanto isso aquece a desenvolve economia. aquele território onde é investido, porque é uma gama de desdobramentos muito grande, né? Vale a pena reforçar aqui que a secretaria é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, assim, não é só cultura. Assim, a valorização da cultura, ela fortalece muito o patriotismo, tá? A gente vê as pessoas que, eu vou para a festa Do em tomate. Manaus, vou na festa do tomate, eu Ou fora do vou país. para a Folia de Reis. E assim, você vê que as pessoas gostam Sim. e amam. Só que eu acho que falta justamente essa conscientização, essa educação de fato para que as Como a coisas gente fica orgulhoso, às aconteçam. vezes a gente lá em Nova York e fala assim, nossa, tocou Ivan Lins. É verdade, é verdade, é verdade. Augusto, para terminar, e terminando de verdade, eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados aqui. O que o Augusto de hoje diria para aquele Augusto de lá na infância, com 5 anos de idade? O que você diria para ele hoje? Eu acho que eu diria para ele persistir, porque eu sempre fui mais jovem, muito imediatista. E aí eu falava, não, isso aqui tem que fazer assim para dar certo. E hoje eu vi que não é mudar, às vezes, tanta coisa para dar certo. É você resistir até dar certo. Persistir. Então, olha, se você quer que alguma coisa dê certo, investe até conseguir fazer dar certo. Parabéns, Foi muito Augusto. legal. Eu queria te agradecer pela tua presença, por ter aceitado o convite, Ah, uma honra, por Pedro. ter contribuído com a gente aqui do teu amor, da tua paixão à cultura, da tua experiência nesses tempos, nesses anos todos de gestão pública e até mesmo de ator, modelo, porque eu acho que isso tudo muito fortaleceu hoje quem você é e como você toca lá. Eu acompanho a paixão dos funcionários, então assim, não é só um gestor que vai para lá para poder cumprir horário, é o cara que mete a mão, arregaça as mangas e cai para dentro. Então assim, é difícil ver pessoas como você hoje no poder público de fato atuando. Então assim,
e tá lá e tá aqui. Te agradeço aí por ter disponibilizado o seu tempo e assim, e ter atendido nosso pedido aqui. Volte mais vezes para a gente está bolando alguns episódios mais temáticos de fato sobre alguns assuntos e Sim. espero que você possa vir contribuir, porque a cultura é um tema assim muito importante e a gente quer voltar a falar sempre aqui, tá? Muito obrigado de obrigada, paixão Augusto. mesmo. Então, eu que agradeço e vou agora fazer a fala de despedida do Beto Barbosa. Me chama que eu vou.